Graças a Deus. Louvado seja Deus, né, meus irmãos? Vamos então à palavra dessa noite. Eu convido a todos os meus irmãos a abrirem Salmos, livro de Salmos. Um culto de libertação com o livro de Salmos, aprendem. Glória a Deus. Salmos de número 100, por favor. Salmo 100. Os irmãos já encontraram? No meio da Bíblia você encontra o livro de Salmos, bem no meio. Livro de Salmos, e nós vamos ao Salmo de número 100. Os irmãos encontraram? Amém. Vamos do versículo 2 ao versículo 5 juntos, perdão. Versículo 2 ao versículo 5. Serve ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas de seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Vamos fazer nossa oração agora em favor da reflexão que nós vamos ter sobre a ministração da palavra. Torne suas cabeças e vamos falar juntos com Deus. Senhor Deus e Pai, entramos na Tua presença em nome de Jesus nesta oração para pedir, Deus, a este servo que vai estar pregando, que venha sobre a minha vida uma unção especial para ministrar a Tua palavra, a que o Senhor revelou para este culto. Assim como também, Senhor, venha sobre os Teus filhos, os ouvintes, os que estão presentes, os que estão pela internet, que venha uma unção de uma forma muito especial para libertar, para curar, mas principalmente para salvar, Senhor. Que a Tua glória seja manifestada nesse discernimento, para que o nome de Deus seja glorificado. Eu quero ver os testemunhos, eles acontecerão, e o Teu nome será glorificado através do único nome que abaixo dos céus o Senhor nos permite adorá-lo, que é o nome de Teu Filho Jesus. Que assim seja, para a Tua glória, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Benefício e malefício. Se liga o ventilador, fica esparramando as páginas aqui. Tá bom. Mesmo com ar-condicionado, eu sou muito caloroso. Os irmãos entenderam então, né? O Salmo 100, do versículo 2 ao 5. Eu vou ler novamente, para que nós possamos então refletir sobre por que Deus nos deu Salmo 100, versículo 2. Serve ao Senhor de que forma? Com júbilo, com alegria, amém? E apresentai-vos a Ele com cantos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Lembra que Jesus disse lá em João 15: não fostes vós que me escolhestes, antes escolhi a vós. Amém? Então aqui confirmado aqui lá, antes de ele citar isso no Velho Testamento, porque Ele é Deus, né? Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pastoreio, do seu pasto. Entrai pelas portas com louvor, pelas portas dele, perdão, com louvor, e em seus átrios, seus altares, com hinos, e louvai-o, bendizendo o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Irmãos, quando nós pregadores insistimos para que os ouvintes não deixem de congregar, como alguns fazem, né? Como está também na carta aos Hebreus, quer dizer, não somos nós pedindo, mas o Espírito de Deus. Você crê que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo? Aleluia. Então, é Ele que mandou dar esse recado para a igreja dele, né? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixe a vossa congregação, ou seja, não deixando a nossa congregação, não deixe de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vemos que está se aproximando, que dia?
aquele dia. Olha aí, com letra bem maiúscula, né? Então, amados, está muito claro isso aí, né? Nós pedimos, insistimos que os irmãos não deixem de congregar, porque a fé vem pelo ouvir, né? E até porque toda atitude tem uma reação, toda ação tem reação, amém? Uma ação gera uma reação, isso é óbvio, né? E quando nós agimos dentro da verdade, da vontade de Deus, que é a palavra, há uma reação no plano espiritual, que é da parte de Deus a nosso favor, cooperando, como as Escrituras também revelam. Romanos, capítulo de número 8, lá no versículo 28. Não perca o raciocínio aí, amém? Nós estamos falando que nós, pregadores do verdadeiro Evangelho, insistimos constantemente que os irmãos não deixem de ouvir a palavra, façam de tudo para que não percam cultos, né? Porque isso é um plano do inimigo, fazer você deixar de ouvir a palavra para que a fé esvazie, se esfrie. E aí, naturalmente, uma ação sua errada vai gerar uma reação no plano espiritual. E a Bíblia diz que aquele que tem uma atitude, uma ação dentro da vontade de Deus, dentro da palavra, com certeza a reação que vai haver no plano espiritual é a reação que diz em Romanos 8 e versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem, cooperam, amém? Juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Diga glórias a Deus. Então você age dentro da palavra, dentro da vontade de Deus, o plano espiritual, a palavra já revelou o que vai acontecer, tudo vai cooperar, amém? Agora vamos para outra parte. Se agimos contra a palavra de Deus, fora dela, da sua vontade, haverá uma outra reação também no plano espiritual, que muitas vezes nem estamos vendo. Há pessoas que acham que tudo bem, está fora, está correndo risco. É como aquela pessoa na roleta russa, né? Vai brincando até que uma hora a bala chega no lugar certo. Então, agir fora dos planos de Deus, fora da vontade de Deus, deixando de congregar, que é um dos planos de Deus, é que nós estejamos em comunhão constante com Ele, unidos na igreja. É bom e agradável que os irmãos vivam em união, né? Você viu que o Espírito Santo falou em Hebreus 10, 25, não deixando de congregar, né? E nós batemos nessa tecla toda, o tempo todo. E agora, aqui eu estou falando que se você tem uma ação de estar deixando de ouvir a palavra, não estando na vontade de Deus, com certeza haverá uma outra reação, não a que coopera, mas uma reação contrária a cooperar, né? Nada vai contribuir, nada vai cooperar. No princípio, o inimigo vai até agir de uma maneira tal que vai iludir, vai enganar, mas chega uma hora que o inimigo se revela e fala: olha, fui eu que te enganei, né? Então, amados, e as reações que pode haver no mundo espiritual, elas são quase sempre irreparáveis, irreversíveis. E nós lemos há pouco no Salmo 100, serve com alegria. Vou ler de novo lá, Salmo 100. Vou voltar lá. Deus manda, a gente faz, né? Salmo 100 e no versículo de número 2 a seguir. Vou ler de novo. Tem um propósito, eu estou insistindo que a gente lê. Serve ao Senhor de que forma? Por obrigação? Com alegria. A tua alma, lembre-se que a tua alma não é por ser carne. A tua carne, entenda definitivamente isso, ela odeia Deus. Mas como assim? Minha carne não tem vida sem a minha alma, sem o meu espírito. Se acertou. Se algo que a tua carne não está desejando a Deus, é porque há um outro espírito no comando. Não é nem o seu mais. Entendeu o mistério? Entende? Então vamos lá. Por isso que não tem alegria. O diabo vai ter alegria de uma coisa de alguém que ele sabe que o condenou para a eternidade. Então, presta bem atenção nisso. Serve o Senhor com alegria. E aí o versículo 3 vai dizer: sabendo que o Senhor é Deus, ou seja, Ele é Senhor. Aí entra naquela questão que nós pregamos recentemente. Não sei se foi no culto anterior, de domingo. Não adianta, mas pode acontecer o que for, pode passar quantas gerações for. Ele sempre vai ser Deus, e nós vamos ser sempre criatura. Ou seja, Ele não muda, Ele é Deus. Nós somos mutáveis, nós somos almas viventes num corpo, peregrinamente, num período, e eternamente, ou salvo ou condenado. Não tem meio termo. Amém? Está bem claro isso?
Então, no nome de Jesus Cristo, sabei que o Senhor é Deus, ou seja, Ele é Deus, pronto, ponto final. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu. Não é falar assim, eu fui para Deus. Não, você foi trazido por Deus, para Deus, por Ele. Amém? Não foi você que me escolheu, fui eu que te busquei, diz o Senhor. Amém? Deixa bem claro, aqui o versículo 3 deixa bem claro que Ele é Deus, ou seja, nós somos criaturas e não fomos nós que escolhemos Ele, e sim que Ele nos escolheu. Aí então ele aconselha que nós devemos, nessa alegria que a nossa alma tem, ou seja, essa alegria vai vir ao teu coração se você der lado para o Espírito Santo, porque aí a tua alma se regozija, a tua alma nela deseja ardentemente estar com Deus. Então essa alegria que faz com que você louve, elogie a Deus nos seus altares, nos seus atos, é porque você está em espírito, tudo podendo naquele que te fortalece. Você entende? Esse tudo posso, eu posso passar por qualquer situação, mas eu posso tudo estando nele. Amém? Glórias a Deus. Então é isso que quer dizer essa passagem. Entrais por suas portas com louvor, e em seus atos com hinos, ou seja, louvai e bendiga o seu nome, porque o Senhor é bom. Então deixa bem claro isso, Deus é amor, amém? E é eterna essa misericórdia dele, e a sua verdade, ou seja, vai se estender, se você crer nisso tudo, não só para a sua vida, como para a tua descendência. Você crê nisso? Aleluia, Jesus. Então é isso aí, Deus está deixando bem claro. Se nós lemos então o Salmo de número 95, vou pedir que você vá comigo lá, retorne um pouquinho, e você for comigo no versículo 6 ao versículo 9, você vai ver que entenderemos um pouco mais sobre o ponto de vista dessa mensagem de hoje. Você vai entender um pouquinho mais, vai começar a entrar no que Deus quer que nós entremos após essa introdução. O Salmo 95, versículo de número 6 ao 9 diz assim: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Olha aí, Deus Criador, amém? Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. Você sabe que Deus está se referindo, daquele povo do Velho Testamento. E assim como aquele espírito imundo agiu naquele povo, agirá no tempo de hoje. Ele ainda é espírito imundo e não está aprisionado ainda, a não ser neste mundo, Quando vossos pais, ele vai falar das gerações do Velho Testamento, vossos pais me tentaram, me provaram, e viram as minhas obras, a minha obra. Então está aí, entenderam? Então ele vai falar, se lembre de gerações que duvidaram de mim, que zombaram de mim, de que não deram crédito ao que vocês, meus servos, pregavam, e que muitos nem estão mais em nosso meio, porque mais cedo ou mais tarde vão acabar vendo as obras de Deus. Aí vem a pergunta: Deus castiga? Daqui a pouco você vai entender que não. Deus é amor, Deus é misericórdia eterna, amém? Então veja bem, essa questão de eles me provaram, me tentaram, tanto que acabaram vendo as minhas obras, a minha obra. Ver as obras de Deus, diga para o teu mundo lá, ver as obras de Deus na obediência é uma bênção. Sabe, ele entendeu? Ver as obras de Deus na obediência, você ali firme, no caminho, orando, jejuando, fazendo campanhas, determinada a buscar a Deus com todo o seu coração, você vai acabar vendo as obras de Deus na tua vida, porque Deus é fiel, amém? E Ele cumprirá, Ele fará, Ele vos chamou, e a Bíblia diz que Ele mesmo fará, você crê? Então, só que não é no teu tempo, é no tempo dele, porque Ele sabe o que é melhor para você. Então, como você é filho e Ele é Deus, você agora é filho, não é mais só servo, amém? Então você entende que Ele está no governo e no domínio de tudo, amém? E deve então descansar, porque você entregou a Ele a tua vida, confiou nele, e o mais sempre Ele fará, amém ou amém? Então entenda esse mistério. Ver as obras de Deus na obediência é uma bênção. Agora diga para o teu irmão do lado, mas fala com uma expressão bem triste para ele. Agora diga para ele assim: agora ver as obras de Deus na desobediência é pura maldição. Entende, irmãos?
Ver as obras de Deus na obediência é uma bênção. Agora, ver as obras dele debaixo da desobediência é uma maldição, a qual está registrada em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28. E os versículos de número 1 e 2 fala sobre ver as obras debaixo da obediência. Amém? Chegaram aí ao Deuteronômio 28? E será então que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí vai vir uma sequência de bênçãos que você pode depois em casa refletir, justamente no versículo de número 3 ao versículo 14, tá? São as bênçãos prometidas aí aos obedientes. Diga glórias a Deus. Agora também o Espírito Santo mandou dizer, mas ver as obras de Deus, né? Porque tudo foi criado por Deus. Amém ou amém? O bem e o mal foi criado por Deus, não adianta. Então, veja bem, ver as obras de Deus nas obediências, nós falamos que é uma maldição, e ela está registrada no versículo de número 15 desse mesmo capítulo de Deuteronômio. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. E agora você vai entender que as maldições também são muito, né? Estão citadas aí, ó, do versículo de número 16 ao versículo de número 68. Entenderam? Aí depois você reflita em casa. Agora aquela pergunta que não quer se calar, ela insiste em voltar aqui à tona, ao tema. Deus castiga? É óbvio que não, né? Esse é um pensamento totalmente equivocado, pois Deus é amor, e a sua misericórdia dura quanto tempo? Para sempre. Diga amém? Amém. O detalhe é que esse sempre, aí está o ponto da revelação. Esse sempre, as suas misericórdias duram para sempre. Esse sempre é individual. O sempre de quem foi sepultado hoje acabou. Entendeu? Vocês entenderam, né? De quem nesse momento está tendo um infarto fulminante, o sempre dele acabou. Uma bala perdida agora, no Rio de Janeiro, São Paulo, em outro lugar, aqui mesmo, Londrina, em qualquer lugar, está ceifando uma vida nesse exato momento. O sempre dele acabou. Amém? As suas misericórdias duram quanto tempo então? Sempre. Aí que está o detalhe. Aí que está o ponto. O Senhor falava no meu coração, esse sempre, filho, é o determinado para o tempo de vida de cada um, é individual. Entendi, sim. A igreja compreendeu agora, né? Então, amado, o que ocorre quando vem algo semelhante a castigos, é justamente porque Deus não quer que nós pereçamos, entendeu, irmãos? Quando vem algo que você fala, Deus está me castigando, não, pode até ser considerado sim. Quando você era pequenininho, você fazia coisa errada, se seu pai e sua mãe tivessem o mínimo de noção do que é ser pai e mãe, que está formando uma criatura, a personalidade de um ser humano, fala, vai lá, fica de castigo ali, vai pensar um pouquinho que você fez. Foi ou não foi? As mães e os pais hoje põem o celular na mão da criança, para ver se deixa ele em paz. Mas por isso está vindo gerações aí que não vão pedir para não, faça-se Deus de mim. Por isso, é por isso que virá gerações que vão dizer, faça-se Deus de mim, não quero mais saber desse Deus não. Por quê? Porque não foi ensinado nas suas próprias casas sobre o verdadeiro temor, respeito a Deus. Que bom que você que está ouvindo essa palavra está dizendo, eu não, minha casa não, glórias a Deus, amém? Por isso que 1000 cairás ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Amém, igreja? Seguindo o raciocínio, porque nós estamos em espírito aqui, amados. É interessante entender isso. Então, o que vi sobre qualquer um de nós, coisas parecidas com o castigo,
Nós temos que entender, justamente Deus permitindo, porque não quer que você ou eu pereça. Ele quer que nós continuemos, permaneçamos no caminho da salvação. Amém? Glórias a Deus por isso. A palavra nos ensina que as provações, elas são instrumentos de aperfeiçoamento da fé. Você crê nisso? Presta bem atenção. As provações são instrumentos de aperfeiçoamento da fé. Vá comigo, por favor, em Tiago, capítulo 1. Pois elas produzirão, ou seja, as provações, as tentações, produzirão em nós perseverança, e em seguida esperança. Diga para o teu irmão do lado, enquanto ele procura Tiago 1, mais fé. Amém? Então as provações, amados, elas vão gerar em nós algo chamado perseverança, quando você está cheio do Espírito Santo. Amém? Quem não está cheio do Espírito Santo, vai entrar daqui a pouquinho um outro processo aqui, tá? Mas cheio do Espírito Santo, ele considera as provações como uma oportunidade que Deus está dando a ele para ser aperfeiçoado na fé. Tiago capítulo 1 e versículo de número 2. Meus irmãos, 2 ao 4, tá? Tiago 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, tende, olha o que Deus fala aqui, ó. Tende por motivo de toda alegria, de grande gozo, quando cairdes em várias tentações. Uma tradução vai dizer, quando passardes por várias provações. Amém ou amém? Tá. Aí vem outro versículo. Sabendo que a prova da vossa fé produzirá a paciência. Algumas traduções vão estar dentro do contexto que estão dizendo. Sabendo que... deixa eu ver, eu trouxe aqui, mas não tem separado, deixa eu ver. Por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Essa tradução que eu queria trazer para os irmãos, está dentro do contexto. Outro versículo vai dizer assim, versículo de número 4: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Ou seja, uma outra tradução chega dentro do contexto que eu queria trazer para os irmãos. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Amém? Então, a palavra nos ensina que provação não é coisa ruim. É ruim para quem não anda com o Espírito Santo. Quem acha que Deus é dele. Não é ele que é de Deus, é Deus que é dele. Então, quem está cheio do Espírito Santo entende que a provação, ela vem por um propósito de Deus, para que nós gere em nós uma perseverança. Junto com a perseverança vem a esperança, a fé e a aprimorada. Diga glórias a Deus. Eu convido você a confirmar isso comigo, uma outra passagem, Romanos capítulo de número 5. Os irmãos estão compreendendo? Romanos capítulo 5. Não perca aí o raciocínio, tá? Porque Deus quer levar você ao raciocínio final para entender o mistério dessa mensagem. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5. Você entendeu que nós demos agora há pouco Tiago, né? Que nós devemos ter por todo motivo de alegria quando passarmos por provações, porque nós temos que saber que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, ela vai produzir em nós perseverança, e essa perseverança deve ter uma ação completa, para que nós sejamos naquele dia encontrados perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Amém? No versículo, agora o capítulo 5 de Romanos, do versículo 3 ao 5, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Algumas traduções vão dizer justamente a perseverança, e a paciência, que é a perseverança, a experiência, que na verdade é justamente o que eu estava querendo dizer, gera em nós a esperança. Amém? E a experiência vai gerar o quê? A esperança. Nós falamos a paciência, que a perseverança vai nos dar experiências, que vai nos dar a esperança, que é uma fé aprimorada. Diga glórias a Deus. Porque a fé é a certeza daquilo que eu espero e a convicção daquilo que eu não vejo. Amém ou amém? Aleluia, Jesus. Então, a igreja está entendendo. Louvado seja Deus por isso. Quando estamos em uma profunda comunhão com o Santo Espírito, que é uma ação do livre-arbítrio, amém? Deus não te obriga a você ter comunhão com Ele, você é livre para isso. Para estar aqui, ou simplesmente não vou hoje. Não tem gente assim? Vai hoje, não vou não.
Deixa aquele gordinho lá falar. Falou demais na minha cabeça. Tem pessoas que falam isso, mas... Então, eu tive uma situação recentemente, que no que eu cheguei, eu vi um olhar de ódio de uma pessoa qual abraçávamos pouco tempo atrás. Dizia que nos amava. E eu vi um olhar de ódio que aquela pessoa fez, Senhor, que olhar que é esse? O Senhor falou, observe um pouco mais. Aí eu fiquei num cantinho observando. E meu Deus, o Senhor falou, está vendo? Legiões e legiões. Aí Deus me deu a oportunidade de conversar com aquela pessoa. A pessoa estava totalmente revoltada com Deus. Mas revoltada era pouco. Quase me desconverteu, amarrado. Estou brincando, eu acho que é uma força de expressão. Para você entender o nível de rebeldia que aquela pessoa estava. E com certeza não está ouvindo a palavra faz muito tempo. E esteve conosco já. E livre-arbítrio, amados. Ninguém vai obrigar você a vir ouvir a palavra. O dono desse lugar aqui, o nosso Deus, ele é manso, ele é humilde. É livre-arbítrio você escolher em estar aqui ouvindo a palavra ou qualquer outro lugar. Mas só existe um Deus. Pode ir onde for. O Deus da Bíblia é um só. Amém? Então não importa. É muito importante entender que adorar a Deus, estar em comunhão com Ele, é livre-arbítrio. Então é isso que Deus fala no meu coração. Olha, quando vocês estão em profunda comunhão com o meu Espírito, pela ação do livre-arbítrio, temos dentro de nós, cada um de nós temos uma convicção. E não importa qual é a circunstância que estamos enfrentando, ninguém vai roubar essa convicção de nós. Essa convicção, ela não são alteradas, pois a fé que está agindo dentro de nós nos dá certezas e convicções de quem é o Deus que servimos. Não importa a circunstância, amém ou amém? Eu posso dizer isso de cadeira, amados. Se vocês soubessem a metade, um terço do que passa no pastor, vocês iam entender o que eu estou falando. Não é do que eu não sei, do que eu vivo, inclusive. Amém? Então, amados, agora quando estamos dando lado para a carne, nós fazemos, claro, coisas que desagradam o nosso Criador. Aí então essas mesmas convicções, elas são diminuídas, a fé vai esfriando, amém ou amém? E quando vem as provações, não conseguimos mesmo perseverar. E se não tem perseverança, não tem esperança. Se não tem esperança, diga comigo, a fé acaba. E é uma questão óbvia, né, amados? Vamos refletir sobre isso que nós estamos falando em dois fatos ocorridos na Bíblia Sagrada, que Deus me trouxe ao entendimento, e eu estou trazendo para a igreja. O primeiro fato é a questão da desobediência, é a ação com uma reação em fator da desobediência. Amém? Você viu lá em Deuteronômio, tem uma série de maldições que vão correr atrás, e a Bíblia diz, e te alcançarão. Amém? Não adianta mais correr, você pode ir para onde você quiser, a maldição vai te alcançar se você é desobediente. Agora você é obediente, a Bíblia diz que as bênçãos, mesmo que você seja aquele humilde, aquele servo que fica até constrangido verdadeiramente com o amor de Deus, aquele servo que fala, nossa, Senhor, tá bom, chega, Senhor. Eu conheço gente assim, fica aí, Senhor, não sei nem como, eu não sou digno nem de estar nem na tua presença, o Senhor me dá tanta coisa. Tem gente que é assim, sabia? Porque as bênçãos, é uma pessoa obediente, está honrando a Deus, as bênçãos estão correndo atrás, estão alcançando essa pessoa. Amém? Mas as maldições alcançam também. Por isso que eu vou passar agora o primeiro. Está falando que tem dois fatos distintos que estão registrados na Bíblia Sagrada em relação ao que estamos pregando. Primeiro vamos passar o fato de uma desobediência, um ato de desobediência, o qual levou uma rebelião contra tudo que é de Deus. Isso eu estou me referindo a Saul, você vai entender já já. Para que você compreenda bem a Bíblia e o que nós estamos pregando pelo Espírito Santo, eu convido você a ir no livro de 1 Samuel, por favor. Primeiro livro do profeta Samuel. É Velho Testamento. Você vai encontrar lá, depois dos 5 Pentateucos, você vai encontrar Josué, depois vai para frente você vai encontrar o livro do profeta Samuel. Eu peço que você vá, em nome de Jesus, comigo, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 15. Vamos falar um pouquinho de Saul. Os irmãos vão encontrar? Todos sabem quem é Saul, né? Então vamos lá, o rei de Israel, o primeiro rei constituído em Israel, a pedido do povo, né? Deus é o nosso rei, né?
Mas, vamos lá, vamos entrar nesse mérito aqui, que eu acho que a maioria sabe que um dia esse povo entristeceu o coração desse profeta aqui, ó, chamado Samuel, quando pediu um rei, igual as nações que eles viam, né? E Deus falou, tudo bem, Samuel estava triste. Deus falou, Samuel, não foi a você que eles entristeceram, é a mim que eles estão entristecendo. Você está triste porque eu estou triste dentro de você. Deus falou isso para Samuel, falou para o profeta. Às vezes vem em mim certa tristeza, que eu falo assim, não, porque essa tristeza, o Senhor falou, sou eu que estou triste dentro de você com determinadas situações. Amém. Aí você vai tentar entender as coisas de Deus, né? Então Samuel estava muito triste quando Deus falou, olha, Samuel, não foi a você que eles provocaram a ira, não foi você que eles ofenderam, foi a mim. Então diga a eles que eu vou dar um rei para eles. Mas esse mesmo rei que eu vou dar para eles, fará, assim como eles pensam que vai ser maravilha, vai ser uma desgraça para eles. Porque não há no meio de vocês ninguém com condições de governar esse povo. Aí Deus teve que, depois da baianada que Israel fez, né, derramou o leite, não tem como fazer mais nada, tem que limpar. Né? Então eles exigiram do profeta Samuel que fosse a Deus e pedisse um rei. Então Deus deu, falou, não tem ninguém preparado no meio de vocês, não tem. Eu até tinha plano de fazer isso no futuro, mas hoje não tem. Então esse hoje vai vir qualquer coisa aí. Vai lá unge de qualquer um. Falou, vai lá e unge Saul, os benjamitas. Foi lá, ungiu Saul. E deu no que deu, né? Só que esse Saul foi por um tempo, foi uma bênção para o povo de Israel, depois se tornou uma maldição. Por quê? Porque é uma desobediência, amados. Então está aí, ó. Samuel capítulo 15, versículo 10. Então disse Samuel, o profeta, ao rei Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz do Senhor dos exércitos. Eu me recordei do que fez Amaleque. Será que era quem mesmo, pai? Deixa eu ver aqui. 1 Samuel capítulo 15, versículo 10 ao versículo 11. Perdão, viu, amados? É 10 e 11. Só a parte A do versículo 11. Não vou ter que ler muito para chegar lá. Vou ter muito para a conversa. Aqui, quando ele já estava, Deus já dizia a ele que se arrependia de ter ungido ele a rei. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, ao rei Saul: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou-me de seguir e não executou as minhas palavras. Só até aí, senão a gente vai ter que se alongar muito. Eu convido você no versículo 22 e 23 agora. Aí ele vai dar um monte de justificativa para o Samuel, né? Pois e tal. Aí o versículo 22 e 23 vai sentenciar. Porém Samuel disse, o profeta ao rei Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, ou seja, o ser arrogante, é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitastes a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou a ti, para que não mais sejas rei. Entendeu, amados? Então veja aí, ó, essa questão assim. Samuel foi dar esse recado duro para Saul, porque ele desobedeceu uma instrução de Deus. Após esse recado, ele ficou muito deprimido, porque ele viu a besteira que ele fez em desobedecer a palavra de Deus. Só que aqui Deus já tinha sentenciado que não mais ele seria rei de Israel. E aí então falou para Samuel: Samuel, eu vou preparar um outro. Olha, esse outro está lá na família de Jessé. Aí você conhece a história toda, que ele é enviado à casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé, e vem por último, quando não tinha mais filho, Jessé não apresentou o seu menino, que era um garoto, estava lá no pasto cuidando das ovelhas, do rebanho. Aí Deus fala para Samuel: Samuel, não é nenhum desses que veio, é um outro, pergunta de um outro filho. Aí ele pergunta: tem por acaso mais algum filho? Tem um mais, que é o caçulinha. Aí chamou aquele caçulinha, seus 13, 14 anos, raquítico, magrinho, polaquinho, mãozinha tudo macia ainda, né? sem ter nenhum carinho ainda. Samuel com certeza botou a mão na cabeça e falou: esse aí, Senhor, e esse vai ser o rei de Israel. Então é isso aí, meu filho. Deus não vê como você vê. Deus conhece o coração das pessoas, não o exterior. Amém?
Ele conhece o exterior e o interior, você só conhece o exterior. Esse que é o ponto. E deu o que deu, né, amados? Então, acabou se vazando que Samuel tinha ungido um novo rei, e esse novo rei descobriu então Saul quem era mais para frente. Eu estou contando a história, obviamente. Passou a perseguir então Davi. E o trágico final de Saul, todos que conhecem, né? Porque a maldição correu atrás dele e alcançou ele, por desobediência. Ação e reação. Amém ou não amém? Então aqui é um fato ocorrido na Bíblia, que a maldição realmente alcançou um desobediente. Mas agora tem a parte boa. Você quer ouvir a parte boa? A parte daquele que está perseverando pacientemente, em comunhão com o Espírito Santo, não importando que circunstâncias da vida ele está passando. Amém? E há uma pessoa assim na Bíblia, chamada Jó. Aleluia. Eu convido a igreja a ir comigo, antes de ler a questão de Jó, lá no capítulo 5 de Isaías, porque há uma revelação ali dada ao profeta Isaías no capítulo 5, porque Jó teve um ato de falta de convicção. Ele sofreu tudo o que ele sofreu, não foi por desobediência. Aquelas maldições foram por um ato de falta de convicção. Por isso que diga para o teu irmão do lado: não adianta ter meia fé, não adianta de vez em quando ouvir a palavra. Amém, igreja? Olha só, um homem íntegro e reto que Deus amava, chamado Jó, teve um único ato de falta de convicção, e gerou tudo que você sabe que gerou na vida dele, que parece muito com maldição, mas é porque ele não desobedeceu, ele não tinha convicção de uma coisa. Isso significa que ele não estava preparado para enfrentar aqueles problemas, né? Ele tinha ainda alguma dúvida de quem era o Deus nesse sentido. Ou seja, tem coisas que nós mesmos agimos assim. Ah, Senhor, eu não pedi para o Senhor, mas eu agi. Não haja sem falar com Deus. Não desça ao Egito. Não negocie com nada antes de você falar com Deus. Amém, igreja? Entenda esse mistério. Porque Jó, infelizmente, não foi uma atitude de revolta, de rebelião que causou. Foi falta de conhecimento, de entendimento. E a Bíblia Sagrada diz, Isaías, capítulo 5, versículo 13. A parte A só, diz assim: portanto o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento. Então, é o que aconteceu com Jó. Faltou a ele entendimento de uma situação, porque Jó tinha seus medos, receio. O cristão, em nome de Jesus, apaga da tua boca a palavra medo. Diga para o teu irmão do lado: nunca fale, mesmo que você sinta, não fale que você tenha medo. Amém? Não dê armas ao seu inimigo, igreja. Jó, na sua inocência, um dia ele soltou isso, e aí aconteceu o quê? Ele tinha um medo, ele tinha um receio, e com certeza o inimigo descobriu, e ele trabalhou justamente em cima daquele medo, por falta de entendimento. Então não foi desobediência, foi falta de entendimento. E aí que os filhos de Deus levam as consequências dessa falta de entendimento. Eu vou pedir que você vá comigo em Jó, capítulo de número 3. Antes do livro de Salmos você encontra Jó, lá no capítulo de número 3. Por favor. Jó tinha medo dos seus filhos, amados. Por serem tão inconsequentes, ele tinha medo que os filhos, esses filhos inconsequentes, como é até hoje, né? Muitos filhos são inconsequentes, extravasam, aproveitam da situação que os pais às vezes têm, porque Jó era muito poderoso financeiramente. E há muitos pais que, por ter recursos, às vezes falta de tempo para os filhos, dá tudo a eles e acaba tornando pessoas inconsequentes, irresponsáveis. E os filhos de Jó eram exatamente isso. Então ele tinha um certo medo, porque eles gastavam muito em festas. Olha, a riqueza de Jó, se você estudar o livro de Jó e tentar entender a teologia, seria um quatrimilionário hoje. Uma pessoa, não é trimilionário, muito mais do que trimilionário. Seria uma pessoa de um poder aquisitivo muito grande. A riqueza de Jó era incalculável. É citado aqui na Bíblia, viu? Mas tem que estudar a Bíblia para você entender. Então eles tinham muitos recursos. E os filhos deles, de Jó, e a sua esposa, obviamente, eles eram inconsequentes.
viviam em festas regaladas, noites adentro, noite afora, e os medos de Jó, o receio dele era exatamente que esses filhos inconsequentes sofressem as consequências dessas inconsequências. E após a tragédia que ocorre, que acho que aqui todo mundo sabe, que ele perdeu os 10 filhos de uma só vez, num grande incêndio, numa dessas festas, ele então confessa o que ele já estava, o que ele tinha. E para ele confessar isso, amados, é porque ele já tinha soltado isso. Capítulo 3, versículo 25. O que eu mais temia me veio, o que eu receava me aconteceu. Amém? Então nunca diga, você pode ter receios, ter medos, é natural do ser humano contaminado pelo pecado, que a carne nossa é fraca. Amém? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que entender isso, nunca solte isso. Você soltando da tua boca, lembra que Jesus falou uma certa situação, exortando os fariseus, quando eles questionaram que não lavaram as mãos para comer, os seus discípulos? Eles falaram, nossa, seus discípulos não têm a tradição de lavar as mãos, né? Dentro daquele potinho, tradição judaica. Aí ele olhou para aqueles fariseus, falou, sabendo qual é a intenção deles, falou para eles, olha, vocês estão muito equivocados. Não é mal o que entra pela boca do homem, e sim o que sai da boca do homem. Amém, queridos? Então, quando Deus nos manda passar isso para a igreja, nunca solte da tua boca. Se você soltou alguma um dia, anule. Faça a seguinte oração: Senhor, um dia eu soltei uma palavra que eu dizia que tinha medo de tal coisa. Eu estou anulando essa palavra agora, em nome de Jesus. Faça essa oração e você vai estar anulando aquele seu temor que já está sendo reivindicado pelo inimigo desde aquele dia para agir na tua vida. Porque aí está o problema. Você vai entender já já. Então Jó não sofreu aquilo tudo por desobediência, que fique bem claro, ele era um servo íntegro, reto, Deus amava a Jó. Mas só que infelizmente esse medo que ele tinha, esse temor, fez com que o inimigo agisse. Então, amados, a prova de que Jó ficou sim abatido, diga para o teu irmão lá, às vezes nós também seremos abatidos, mas não derrotados. Amém? E a prova bíblica de que Jó foi sim abatido, mas não foi derrotado, foi exatamente quando ele perdeu tudo. Perdeu os 10 filhos, depois foi perdendo, primeiro perdeu os filhos, depois perdeu a saúde, depois perdeu tudo que tinha para tentar recuperar a saúde. Perdeu tudo, porque não tinha como administrar, perdeu tudo. Ficou na lona, sem nada. Até os amigos ele perdeu, né? Enfim, a prova de que ele estava sim abatido, mas não derrotado, vem quando a esposa dele, então, já também no êxtase do desânimo, né? Em Jó, capítulo de número 2, versículo 9 e 10, ela sugere a ele que ele renuncie a Deus, que amaldiçoe a Deus, se rebele contra Deus. Versículo de número 9 e 10 do capítulo 2 de Jó. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua fidelidade, a tua sinceridade? Amaldiçoe esse Deus e morra. Olha só. Mas ele então disse a ela: como qualquer doida, assim falas tu. Ou seja, como fala qualquer doida, assim falas tu. Preste bem atenção: recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, então, Jó não pecou em seus lábios, com os seus lábios. Amém? Olha aí, ó. Ele não pecou com seus lábios, porque esse é o segundo plano do inimigo. Depois que ele agindo sobre os teus medos, ou sobre qualquer coisa que você soltou, ele então vai fazer você se tornar um rebelde, para que você também pronuncie, como eu ouvi dessa pessoa que me entristeceu muito. E eu estou orando com essa pessoa já, porque eu nunca tinha visto uma pessoa me olhar com tanto ódio, e eu sem saber porque, eu nunca fiz nada para aquela pessoa, a não ser simplesmente pregar o Evangelho. E naquele dia eu preguei o Evangelho também. Doa quem doer, mas no final eu senti um olhar, um tipo de arrependimento, mas de humildade um pouquinho só. Nasceu uma esperança e eu passei a orar para essa alma. Amém? Então, seguindo em frente aqui, qual será que foi a recompensa dada a Jó pela sua perseverança? Diga comigo: a restituição. Quem quer uma restituição de Deus, diga amém? Amém. Amém, eu também quero. Só que olha que tremendo, amados, tremendo. Deus restituiu tudo em dobro para Jó. Você crê nisso? Só você ler o livro de Jó inteiro. Aí você vai falar assim:
Tudo em dobro? Sim, mas os filhos não tem como dar em dobro. Engano teu. Então Deus, mas a Bíblia disse, pastor, o senhor está equivocado. Ele teve mais 10 filhos, não foi 20 filhos. Equívoco seu. Diz as Escrituras: crê em Senhor Jesus, será salvo tu e tua. Os filhos, gêmeos, nora, merecia salvação na arca de Noé? Não. Mas Noé era um homem íntegro e reto, e Deus honrou a fé dele, salvando toda a família. Agora voltamos aqui. Então, amados, presta atenção. Não foi que ele teve 20 filhos depois. Ele teve 10 filhos registrados na Bíblia de novo. Mesmo 10 filhos, teve 10 filhos de novo. E aí, não se esqueça que naquele dia, ao entrar na glória, ele vai se reencontrar com os outros 10 filhos. Ele não vai entrar na glória com 10 filhos. Ele vai entrar na glória com 20 filhos. Você viu isso? Você pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus. Deus vai em todo lugar, irmão. É todo, irmão. Isso é revelação de Deus, irmão. É coisa profunda isso. Não é coisa qualquer não, amado. Isso aí é coisa que não se ensina em teologia, isso aí. Isso é o Espírito Santo que traz essa revelação. Louvado seja Deus por isso. Essa foi a recompensa de quem crê em Deus. Jó creu, nunca desobedeceu. Teve um momento de falta de convicção, diferente, desobediência. Nós temos que entender algumas coisas definitivamente, amados. O inimigo, o espírito imundo de Satanás, é carregado de revolta. Ele se revoltou porque desejava ser igual a Deus. E pelo fato de que Deus descobriu, pela sua onisciência, o projeto de rebelião de Lúcifer, que Lúcifer montava, ele foi lançado fora da graça de Deus. Todo mundo sabe disso, Apocalipse 12. E hoje, a sua única ambição, o seu único projeto, até o dia final, é arrastar consigo o máximo de almas para a eternidade com Ele. Ele pode, Jesus, mas Ele pode. Então, o que Ele faz? Ele age para que o ser humano se afaste da presença de Deus. E é justamente Ele que é o oficial, o mensageiro do mal, enviado, porque Deus criou todas as coisas. Aí que está o ponto. Deus não criou o bem e o mal. Foi a livre-arbítrio que tornou o Lúcifer mal. Ele era um anjo de luz. Você também tem livre-arbítrio. Quantas pessoas você conheceu e falou: nossa, era uma bênção, como é que pode, né? Como é que pode, né? Você vê lá um crime bárbaro, mas que coisa, ele andava, ninguém imaginava isso, como é que pode, né? E também o inimigo foi assim, era um anjo de luz e caiu no seu livre-arbítrio. Ele escolheu ser mau. Nasceu nele um sentimento que ele podia ter lutado contra aquilo, mas ele optou dar lado por aquele sentimento. Então, amados, prestem atenção. Esse espírito imundo está no mundo aqui. E o único projeto dele é matar, roubar e destruir. Então ele age para que os seres humanos se afastem da presença de Deus. E é justamente ele que é o mensageiro, o oficial, citado em Provérbios. Vá comigo em Provérbios 17. Aí você vai entender. Então Deus castiga? Não. Deus, Ele é justo, e para que você não se perca, Ele permite que o mensageiro do mal, que está te reivindicando uma pena máxima para você, morte eterna. Ele é um promotor, ele é acusador. Juiz, dê a pena máxima, eu reivindico a morte eterna desta alma. Deus fala assim: ó, pode ir lá e tocar. A minha sentença não foi dada ainda. A minha sentença é que ele passe por isso, porque eu conheço esse coração e eu vou dar a ele mais uma oportunidade. Entende agora, igreja? Está entendendo, igreja? Então, voltando para cá. Ele é justamente o mensageiro do mal. Ele é um oficial citado em Provérbios 17, e versículo 11. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal. O rebelde é o que se rebelia, que causa uma rebelião contra Deus, o revoltado. Mas o mensageiro cruel, algumas traduções vão dizer o oficial, amém? O mensageiro cruel se enviará contra ele. Olha aí. Então, Deus permite que o inimigo haja em nossas vidas, nos provando a fé. E a fé, provação, é para que nós sejamos aperfeiçoados na fé. Voltando a Jó.
A ele também foi permitido que o tentador, que o mensageiro do mal, que o oficial do mal, o provasse. Mas o fato dele ter uma comunhão profunda, íntima com Deus, fez com que ele não perecesse. Ao invés disso, fosse restituído de tudo que perdeu. Diga amém? Conclusão dessa mensagem, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito disse às igrejas. Conclusão do tema dessa mensagem é exatamente isso aqui, ó. Tendo comunhão, não há rebelião. Diga para o teu irmão do lado: tendo comunhão, não há rebelião. Amém? Moral da história é que qualquer que seja a circunstância, você tendo comunhão, você vai aceitar. Eu pude ver essa noite, essa madrugada, uma esposa que acabara de perder o seu marido, uma filha que acabara de perder o seu pai, e ambas disseram em momentos distintos do velório que eu estava, o tempo todo dando glórias a Deus, porque entregaram ao Senhor as suas vidas, vivendo uma circunstância que dói demais na carne, mas o tempo todo exaltando e engrandecendo o nome do Senhor. E não é só para o pastor não, para todo mundo. Eu observei o tempo todo, cada pessoa que chegava para consolar, cada pessoa que chegava a falar, o tempo todo exaltando e engrandecendo o nome do Senhor. Porque tem o que? Comunhão, tem temor, terra boa, foi plantada semente, dá fruto no tempo certo. No momento que precisa, veio a força de Deus nessa mãe e nessa filha. Então, amados, não vou falar do filho, porque eu tive pouca oportunidade de conversar com ele. Fiquei mais com a mãe e a filha, que elas ficaram mais próximas ali. O filho estava muito cercado de amigos, eu não tive como me alongar muito com ele, mas eu posso falar do que eu vi. A mãe e a filha muito firmes. Enfim, amados, tendo comunhão, não há rebelião. Que nós possamos manter nossa comunhão e cada dia mais aperfeiçoar nessa comunhão, na busca incessante de Deus, uma busca com toda a nossa alma, para que nós possamos aperfeiçoar essa comunhão e nunca nos rebelarmos contra Deus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Então eu peço que você se coloque em pé e mais uma vez aplaude esse Deus vivo. Aleluia, Jesus. Senhor Deus e Pai, até aqui eu fui porque a Tua palavra foi me revelada até aqui. Daqui para frente é só Teu Espírito que pode testificar em cada coração, regar essa semente que foi plantada, eu creio, em terras boas. E assim como eu vi nessa madrugada uma mãe, uma esposa e uma filha que perderam pai, perderam consequentemente o esposo, estavam ali firmes, dando fruto no tempo devido, precisava daquele fruto. Assim será na vida de todos que estão aqui essa noite ouvindo, como também os que estão pela internet e tomaram posse dessa palavra, para ter uma comunhão íntima cada vez mais, para que nunca se rebelem contra Deus. Que assim seja na vida de todos esses filhos de Deus, em nome de Jesus, para a tua glória, Pai, Filho e Espírito Santo. Você que recebe essa palavra, erga as suas mãos ao céu e diga para Ele: Senhor, eu creio no Teu poder, creio na Tua unção. Obrigado por essa palavra, que ela fique escrita em meu coração e em minha mente, para que no tempo devido eu possa praticá-la e o Teu nome ser glorificado em qualquer circunstância da minha vida. Diga amém? Então, agora erga as suas mãos, continue para seguir e fala: Senhor, derrama o Seu poder, a Tua unção sobre essas mãos, porque estarei orando, determinando a Tua glória sobre a minha vida e repreendendo todo o mal sobre qualquer área da minha vida, com a autoridade do nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Eu tomo posse desta unção. Diga amém? Coloque esta mão sobre a cabeça, as suas mãos, e com a autoridade do nome de Jesus digam: em nome de Jesus, eu estou de posse da unção de Deus, e sobre o nome de Jesus eu declaro que esta unção vai destruir, vai desfazer todo o mal que ainda insiste em se esconder
em qualquer área da minha vida, na minha vida, nesta casa, neste corpo que é templo do Espírito Santo, eu expulso agora todo o mal, toda a seta do mal, e digo na autoridade do nome de Jesus: saia, saia todo o mal, em nome de Jesus. Bem, meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou, basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blogspot da igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da 2ª semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e
assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você, no anexo, um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus. Não custa nada, a não ser a disposição de ouvir a palavra de Deus. Você imaginou já quantas horas tem uma semana e o que Deus te pede para você fazer é só ouvir numa sexta-feira por semana, a palavra dele a respeito dessa campanha? Então, é muito pouco, né, mas ainda perto daquilo que Deus faz por nós, né? Aí uma oportunidade que Deus está dando de você exercitar a sua fé, fazendo a campanha de libertação para a sua vida ou para a vida de terceiros. Você que inicia a campanha hoje, tanto os que estão presentes quanto os que estão na internet, coloque-se todos em pé em nome de Jesus, porque eu quero orar por sua campanha em nome de Jesus. Coloque-se em pé. Alguém? Na internet também se coloca em pé com a sua campanha já preenchida em nome de Jesus. Falamos com o nosso Deus então. Enquanto eu falar ao microfone, eu peço que você ore, apresente a sua causa a Deus em nome de Jesus. Depois faremos uma oração única, juntos, coletivamente, para selar essa campanha e o início dela em nome de Jesus. Fale com Deus. E a igreja interceda, por favor, em nome de Jesus. Não converse não, fale com Deus. Senhor Deus e Pai, aí está o seu povo que vai iniciar a campanha da libertação hoje, tanto os que estão presentes quanto os da internet. Eu coloco todos eles em suas mãos. E a igreja está intercedendo, mesmo sem conhecer a causa de cada um. Porque, Senhor, convém que, como corpo de Cristo, intercedamos um pelos outros, oremos um pelos outros. Estamos fazendo isso enquanto eles colocam diante do teu altar os motivos pelo qual iniciarão essa campanha. Tanto os que estão aqui presentes, quanto os que estão na internet. Talvez, Senhor, sem conhecimento, muitos não entenderiam porque tem que orar, sendo que o Senhor é onisciente. E porque tem que fazer uma campanha, porque isso chama-se exercício da fé. E cumprindo está também os que estão orando, apresentando a campanha, aquilo que está em tua palavra quando diz que todas as nossas petições devem ser em formas de súplica e orações. Haja, Senhor, segundo os teus propósitos, em cada campanha, receba cada clamor, Senhor. Fique registrado a fé de cada um dos teus filhos que essa noite inicia a campanha da libertação, quer seja para a sua vida pessoal ou para terceiros. Eu uno a minha fé com a deles para estar intercedendo por eles em nome de Jesus. Amém. Agora é o momento de você falar com Deus. Deu tempo ou não deu tempo de você apresentar suas petições? Você vai ter tempo depois em casa, os que estão levando hoje a folha, e orar ali com reverência e apresentar com mais detalhes, né? Mas sabendo que você inicia hoje a campanha pela tua fé. Então você que está iniciando hoje, assim como os da internet, façam a seguinte oração coletiva agora. Digam todos repetindo com a boca essas palavras. Digam: Senhor Deus, em nome de Jesus, estou em sua presença, fazendo uma oração coletiva, expondo publicamente a minha fé em relação à minha campanha, a qual acabei de apresentar na outra oração. Esta oração é para mostrar publicamente que eu estou convicto que o Senhor está nesta causa, que eu entreguei à pessoa certa, ao Senhor, o único Deus e verdadeiro, e é no nome de Jesus que eu tomo posse da minha vitória, e darei testemunho para que o teu nome seja glorificado em o nome de Jesus. Amém? Eu concordo com a sua vitória, com as suas bênçãos sobre essa campanha. E o nome de Jesus seja glorificado quando você der testemunho para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está selado. Amém. Glórias a Deus. Podemos assentar e fiquem em pé os que estão do 2º ao 7º dia, por gentileza. Tanto os presentes quanto da internet. Agora façam coletivamente a seguinte oração. Digam: Senhor Deus, em o nome de Jesus, lá no primeiro dia, eu apresentei na minha oração os motivos da campanha. E estou agora em continuidade dessa fé,
dando continuidade na campanha, unindo a minha fé com os dos meus irmãos aqui, que assim como eu, não desanimaram e estão firmes ainda nesta convicção de que o Senhor está na causa que nós apresentamos. O que eu faço é tomar posse desde o primeiro dia e mostrar publicamente que eu estou bem convicto da minha vitória e cumprirei essa campanha para a tua glória, e eu serei abençoado com a minha vitória em nome de Jesus. Amém? Eu concordo com a sua vitória, como eu concordei lá no primeiro dia. Então continuamos ligados, e o nome de Jesus será glorificado por cada testemunho que houver dessas campanhas em nome de Jesus, quer seja dos presentes aqui na igreja, como os da internet. Tudo está ligado para a glória de Deus aqui na terra e está ligado com Deus. Que assim seja para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que a igreja então possa se assentar. Os que terminaram a campanha, depositem no vaso de oração, que aí nós vamos continuar orando e intercedendo. Nós, que eu falo, a gente que faz isso constantemente, o ministério do ciclo de oração, enfim, né? Estamos ali apresentando e eu continuo orando. Quem diaconisa que chega na igreja, pode também ali orar, interceder, tem autoridade para isso. E os da internet também. Pode, você não tem como depositar na base de oração, mas tem como cumprir aquilo que eu lhe instruí a fazer quando eu te enviei a folha. Caso eu tenha me esquecido desse detalhe tão importante, volte a falar comigo naquele e-mail que eu vou instruí-lo ou instruí-la como proceder após o término da campanha. Deus os abençoe em nome de Jesus.